Em meio ao cativeiro babilônico, um jovem judeu se destaca por sua fidelidade inabalável a Deus. Mesmo longe de sua terra, ele permanece firme em meio à idolatria, às pressões do império e aos desafios da fé. Seu nome? Daniel. Ele nos revela que o Senhor governa sobre todos os reinos e dirige a história segundo o seu propósito eterno. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Prepare-se para continuar nossa jornada pelos livros dos profetas maiores. Nós vimos Isaías, Jeremias, Ezequiel e se você não assistiu, esses vídeos estão no canal. Depois dá uma olhadinha aqui na playlist, ok? E hoje veremos um panorama do livro do profeta Daniel. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo, espero que possamos aprender junto. Já aproveita, se inscreve no canal. Nesse vídeo, seguimos nossa viagem no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. Que bom ter você aqui novamente, obrigado pela sua companhia. Vamos lá? O livro de Daniel faz parte dos livros proféticos do cânon protestante. Faço uma observação, porque alguns irmãos me perguntam por que eu falo o cânon protestante. É porque existem outros cânons. Por exemplo, o livro de Daniel no cânon hebraico, ele não está entre os livros proféticos. Ele se encontra entre os escritos, ok? Bom, feito essa observação, com 12 capítulos, o livro, embora consignado ao gênero apocalíptico, a primeira parte contém principalmente narrativas históricas. Para compreender a sua mensagem, é essencial conhecer um pouco o contexto histórico em que os fatos são contados. E a tradição judaico-cristã tem declarado que Daniel escreveu o livro durante o exílio babilônico no século 6 a.C., momento em que ele e os seus amigos foram levados como prisioneiros e as visões atribuídas a ele atravessam a história de Israel e estão concentradas nos anos da perseguição e sua consumação no reino de Deus. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. A mensagem central revela a soberania de Deus sobre todas as nações e seus governantes. Esse livro é uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Ele une história e profecia, fé e soberania divina, reinos terrenos e o reino eterno de Deus. Daniel viveu entre reis, impérios e decretos, mas manteve-se fiel ao Deus de Israel. Como estrutura, o livro de Daniel pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, capítulos 1 a 6, destaca as narrativas históricas. No capítulo 1, temos a fidelidade em meio ao exílio. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, são levados cativos à Babilônia. Mesmo longe de Jerusalém, decidem não se contaminar com a comida do rei, permanecendo fiéis à lei de Deus. Resultado, Deus lhes dá sabedoria e graça, e Daniel se destaca na corte real. Aprendemos que a verdadeira fidelidade se prova em tempos de pressão. No capítulo 2, encontramos o sonho da grande estátua. O rei Nabucodonosor sonha com uma estátua feita de diferentes metais. Deus revela o significado a Daniel. Cada parte representa um império sucessivo: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Até que uma pedra, símbolo do reino de Deus, destrói a estátua e enche toda a terra. A mensagem nos mostra que os reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. Já o capítulo 3 traz a fornalha ardente, o livramento miraculoso dos amigos de Daniel. Os amigos de Daniel são levados na fornalha por recusarem adorar a imagem do rei, mas o fogo não os toca. E um quarto homem, nas palavras do rei Nabucodonosor, semelhante a um filho dos deuses, aparece com eles. Ou seja, Deus está presente no meio da fornalha com os seus servos fiéis. No capítulo 4, encontramos o orgulho do rei e a humilhação divina. Nabucodonosor é advertido por Deus, mas se exalta. Como juízo, perde o reino e vive como um animal, até reconhecer
que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nota-se claro o propósito de ser demonstrado a soberania de Deus sobre o homem, bem como a manifestação do seu caráter. Aqui aprendemos que Deus derruba os soberbos e exalta os humildes. No capítulo 5, temos o banquete profano e a escrita na parede. O rei Belsazar profana os utensílios do templo de Jerusalém durante um banquete. Uma mão misteriosa escreve na parede: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, significando que o reino tinha sido contado, pesado e dividido. Naquela mesma noite, o reino da Babilônia é entregue aos medos persas. A mensagem expõe que quando o homem ignora a santidade de Deus, o juízo é inevitável. O capítulo 6 apresenta Daniel na cova dos leões. Já sob o domínio persa, Daniel é lançado na cova dos leões por continuar orando a Deus. Mas o Senhor fecha a boca dos leões e o livra milagrosamente. Ele é libertado pelo próprio rei e reconduzido ao seu cargo. Já os seus acusadores foram punidos e a soberania de Deus é reconhecida por um governante humano. Nota-se a importância da fidelidade a Deus. A segunda parte vai dos capítulos 7 a 12, onde temos as visões proféticas e apocalípticas. Agora, o livro muda de tom, das histórias de fé para as visões apocalípticas, revelando o futuro dos reinos e a soberania divina sobre a história. O capítulo 7 mostra a visão dos 4 animais. Daniel vê 4 animais saindo do mar, representando 4 impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. O elemento novo nessa visão é o pequeno chifre do templo apocalíptico, um governante mundial que emergirá do 4º animal, representando um reino. Ele cometerá o último e o maior ato de arrogância e será punido pelo Filho do Homem, quando ele estabelecer o seu reino sobre a terra. Depois surge o Filho do Homem, a quem é dado o domínio eterno. Como ponto central, temos que o poder humano é limitado. O domínio final pertence ao Messias. O capítulo 8 destaca a visão do carneiro e do bode. Essa visão detalha o conflito entre o Império Medo-Persa e o Império Grego, simbolizando a ascensão e queda de reinos e antecipando a vinda de um governante arrogante que será destruído, mas não com o poder humano. No capítulo 9, encontramos a profecia das 70 semanas. Daniel ora pela restauração de Israel e recebe revelação das 70 semanas. Um dos textos proféticos mais precisos da Bíblia traça o programa divino para o povo de Israel, apontando para a vinda do Messias e os eventos do fim. A revelação mostra que a história da salvação segue um plano estabelecido por Deus. Por fim, capítulos 10 a 12, temos as visões finais. Um anjo revela a Daniel um panorama do futuro, com guerras, perseguições e vitória final de Deus. O remanescente fiel de Israel será preservado em meio aos sofrimentos na 70ª semana, e os que morrerem na justiça recebem a promessa de ressurreição para desfrutar a bênção definitiva do reino milenar. Fala-se de um tempo de angústia sem igual, mas também da ressurreição dos justos e da recompensa eterna. Traz esperança, mesmo diante da tribulação. Os sábios resplandecerão com o brilho do firmamento. O livro de Daniel mostra que Deus governa sobre todos os reinos e sustenta os fiéis na adversidade e revela o fim desde o princípio. Suas profecias apontam para o reino eterno de Cristo, que prevalecerá sobre toda a corrupção humana. A obra apresenta um objetivo inquestionável da revelação bíblica, apontando ao homem o plano divino de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A preservação de Israel é um elemento chave e o livro demonstra a verdade e realidade. Portanto, o livro de Daniel não é apenas um registro histórico, mas um testemunho vivo de que Deus permanece soberano em todas as eras. Assim como sustentou Daniel
na cova dos leões e nas visões do futuro, ele continua a reinar sobre o curso da humanidade. Que essa mensagem fortaleça a nossa fé e nos lembre: os reinos passam, mas o Deus de Daniel reina para sempre, e o seu reino, esse, jamais será destruído. E então, você sabia? Agora que conhece esse panorama, te convido a ler o livro completo e observar esses detalhes. No próximo vídeo, iniciaremos uma jornada aos livros dos profetas menores do Antigo Testamento, do cânon protestante, começando com o profeta Oséias. Se ainda não assistiu aos vídeos sobre os profetas maiores, como por exemplo Jeremias e Ezequiel, eu vou deixar de sugestão os cards na tela e os links na descrição. Gostou? Comente, deixe seu like e compartilhe. Assim, o YouTube reconhece o vídeo como relevante e recomenda para mais pessoas, e você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, para que possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe. Até lá!